Boa tarde, pessoal. Vamos, Boa tarde. vamos lá. A gente tem feito aí esse capítulo de limites, né? Ontem eu postei um vídeo lá no grupo, no WhatsApp, que eu coloquei lá no canal do YouTube, referente a a primeiro capítulo ainda, que no caso é funções. Eu coloquei o capítulo, acho que tinha a parte de funções compostas, quando eu tinha parado, e eu fiz uma aula que falava de funções inversas, porque tem a ver, né? A função inversa de uma função f é uma função f a menos 1 que quando você compõe da identidade. Eu fiz um videozinho de 10 minutos, 11, postei lá para vocês, eu não sei se vocês assistiram, mas a ideia é que sejam vídeos curtos para que vocês assistam e complemente aquilo que falta nas aulas, tá certo? Então, nesse caso aí, eu vou postar outros seguindo a sequência. Então, vou colocar mais ainda de funções inversas. Aí vou lançar vários depois em relação a limites também. Alguns assuntos que eu não devo, que não entram pode ser que não entre na aula. E dos outros capítulos também, tá certo? Então vai ser assim. Em relação ao que a gente está fazendo, né? Essa parte de limites, eu parei em limites infinitos. Acho que foi onde eu parei para a gente começar. Os limites infinitos. A gente viu limites no infinito e viu que existem também os limites infinitos. Então são coisas parecidas, mas tem uma diferença em relação que uma você vai olhar o comportamento da função f de x quando ela vai para o infinito. É a imagem vai para o infinito. A outra você vai ver quando o x vai para o infinito. Então são coisas distintas. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa parte. Vou continuar com alguns exemplos e algumas informações a mais, tá certo? Então, os limites infinitos, né? Os limites infinitos, como eu falei agora há pouco, é a situação onde você analisa o x tendendo a um ponto, mas a imagem vai para o infinito. Então, suponha que você tem um desenho assim, ó. Fazer. Suponha aqui que tem um desenho onde você tem o eixo x, o a, e no eixo y aqui você tem esse gráfico que está subindo assim, ó. Você percebe que o x está se aproximando do a quando você fizer o limite da função f de x, onde x tende a a, certo? Nesse caso aqui ele tende pela esquerda, porque a função está vindo aqui pela esquerda. Você pode colocar só x tendendo a a, porque você está subentendendo aqui que você está tentando ir pela esquerda. Às vezes tem o fato de que a função nem está definida além disso, certo? E obviamente você percebe que quanto mais próximo de A você chega, mais ela fica lá em cima, ó. Mais ela está subindo aqui, ó. Significa que isso aqui vai para mais infinito. Se eu fizesse esse gráfico do mesmo jeito que para baixo, ó.
que é o A. Eu fiz essa reta aqui apenas para a gente se orientar, que é a reta que acompanha o gráfico. A gente viu que essas funções, quando vai para o infinito ou no domínio na imagem, a gente fala de uma coisa chamada de uma reta assíntota, que eu vou detalhar mais depois sobre isso. A reta assíntota é justamente essa reta que você vai estar vendo que o gráfico está indo para o infinito, mas ela não toca nessa reta, mas ela acompanha o gráfico, certo? Se esse gráfico aqui eu continuar desenhando ele para baixo, essa reta também vai continuar. Ou seja, isso aqui vai descendo aqui junto com o gráfico, tá certo? Então, essa reta aqui é chamada de uma reta assíntota, certo? Nesse caso aqui, eu tenho o A e o X tenderia a aqui pela direita. Em todo caso, o limite de f de x, quando x tende a aqui, dessa vez ele está descendo para a parte negativa do y aqui, ó, certo? Então, nesse caso aqui, ela deveria ir para menos infinito. Aí, lembrando que, para que os alunos não confundam, quando a gente diz que o limite é mais ou menos infinito, isso não é um número. Eu tenho que repetir isso várias vezes, porque, por mais que a gente fale, sempre tem alguém que tem alguma dificuldade em entender isso, ou então acaba pensando isso como se fosse um número. Não é. É dizer que a função está tendo um comportamento de crescimento ou decrescimento infinito. Ou seja, ou ela está crescendo infinitamente, vai para mais infinito, ou ela está decrescendo. Tá certo? Então, ela diz respeito ao comportamento da função f. Né? Então, aqui tem exemplos de funções desse tipo. Eu vou colocar aqui esse exemplo no quadro branco, mas eu não vou fazer com epsilon e delta, porque eu já sei que não é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu vou abrir aqui um quadro, certo? E vou fazer esse exemplo de 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Mas, para eu fazer esse exemplo, eu tenho que relembrar outro aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o quadro. A gente já viu que a função 1 sobre x, ela acontece o seguinte. É uma função que ela tem esse gráfico aqui, ó. Ela tem esse gráfico aqui no lado desse lado e esse gráfico aqui assim. Ou seja, aqui onde o x é positivo, ela fica desse jeito, e aqui onde o x é negativo, ela tem esse desenho simétrico, ou seja, esse desenho é igual ao que o de baixo. Essa função é a melhor para a gente pensar em limites no infinito. Então, assim, o que, é que eu gostaria que vocês tirassem disso? E tanto para limites infinitos quanto para limites no infinito, essa função ela é a base para todas as outras. Porque se você entender essa, você entende todas as outras, tá certo? Veja só, o que acontece com essa função se eu escrever limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito? Aqui é um limite no infinito. Por que no infinito? Porque eu estou fazendo x ir para o infinito, certo? O que acontece com essa função? O limite de f de x igual a 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. Vai para quanto isso? A gente já viu. A zero. Tá zero. Mesmo jeito, se a gente fizer limite de 1 sobre x, quando x vai para menos infinito, também vai para zero. E graficamente você vê, ó, aqui o x, quando o x está indo para zero, aliás, quando o x está indo para o infinito, para mais infinito, então ele está indo para lá, ó, certo? O x está indo para mais infinito, o x está indo para mais infinito, significa que ele está indo para essa direção, ele está crescendo. O que acontece com a função? Ela se aproxima de zero. Aí a reta onde x é igual a zero, ou seja, a reta, esse valor aqui, zero, ele vai estar nessa reta aqui, ó, certo? Essa é a reta assíntota. Por quê? Porque essa é a reta onde y é zero, certo? Quando você está num plano cartesiano,
Se você estiver em cima dessa reta aqui embaixo, essa reta horizontal, se você estiver em cima dessa reta aqui, aqui significa que o y é zero. Tanto é que todo par ordenado que você coloca do tipo x, 0, você tem que marcar aqui em cima. Exemplo, quando você marca 0 e 0, quando você marca 1 e 0, quando você marca 2 e 0, todos eles têm que estar aqui no eixo horizontal. Então, nesse eixo aqui, o y é zero. Normalmente, a gente chama a função f de x igual a y. Você escreve assim, y igual a f de x é igual a 1 sobre x. Então, quer dizer que o y vai ser zero aqui em cima, nessa reta. E é justamente nela que o seu x está tendendo aí, ó. O x está tendendo aí para o infinito, então a imagem tende a zero. Então, essa vai ser a reta assíntota. Essa vai ser a assíntota. Tanto para quando o x vai para mais infinito, quando ele for para menos infinito. Quando ele for para menos infinito aqui, ele está indo para a esquerda aqui. E do mesmo jeito, a imagem vai para zero. Só que negativamente, né? Assim, o x está indo negativamente, né? O x. A todo jeito, ele está indo para zero. E a reta y igual a zero ainda continua sendo assim, tá certo? Vou mudar de cor aqui agora, para a gente fazer o limite no limite infinito agora. Vamos ver o limite infinito. Essa é a mesma coisa, assim, mais ou menos a mesma ideia, só que agora eu vou fazer assim, o limite da função 1 sobre x, quando x tender a zero pela direita, e limite da função 1 sobre x, quando x tender a zero pela esquerda. Aí vocês vão dizer para mim o que é que vai dar. Ó, x tender a zero pela esquerda significa aqui, ó, o x vai se aproximar de zero, aliás, pela direita, né? X tender a zero pela direita significa isso, ó, ele está vindo aqui e está indo para o zero, que é aqui no meio. O que está acontecendo com a imagem lá em cima? Está indo para o infinito, no eixo das ordenadas. Né? Então não vai para mais infinito. Já do outro lado, quando você faz o x tender a zero pela esquerda, ou seja, você está se aproximando daqui do zero pela esquerda, sua imagem está indo para onde? Está descendo. É isso? Então está indo para menos infinito. Então, geometricamente, se você entender isso, você vai entender vários outros exemplos. Vamos fazer aqui agora uma pequena variação desse exercício. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou mudar esse exemplo aqui para quase nada. Vou fazer uma pequena modificação nele. Aí vocês vão tentar ver a analogia. Vamos supor agora. Vamos pegar agora a função y igual 1 sobre x menos 1. Então, qual é a analogia que a gente tem que fazer? Nessa função aqui, 1 sobre x, a gente sabe que a função f de x, 1 sobre x, o domínio de f seria todos os reais menos o zero. É o número que você não pode colocar aqui embaixo, porque senão vai dar ruim, né? Vai dar 1 sobre zero, você não vai poder fazer a conta, tá certo? Então, você não pode colocar um zero aí no denominador. Então, o que é que eu vou fazer com esse outro exemplo? A analogia é você olhar para ele, 1 sobre x menos 1, certo? 1 sobre x menos 1, e olhar que o problema agora não está no zero, concorda? O problema agora não está mais no zero, porque se eu colocar x igual a zero, não tem problema nessa daqui, ó. Aí volta para lá para o primeiro capítulo, que é a questão de você saber identificar o domínio e a imagem da função f. Por isso que é essencial que vocês façam aqueles exercícios, tá certo? Aqueles exercícios que eu marquei lá de funções, que vocês treinassem. Sem o treino, vocês não vão sempre ter dúvidas, e vão sempre errar, certo? Então, o ideal é que vocês estejam fazendo. Eu estou deixando um pouco solto, assim, sem a cobrança, porque eu estou confiando que vocês estão estudando. Então, espero que vocês é,
atendam, né, esse meu pedido, né, que vocês estudem, né, acompanhem para ver se dá certo. Então o problema agora está no 1, concorda? Porque se o x for 1, aí dá um zero no denominador, porque o domínio dessa função aqui agora é os reais menos 1. Ou seja, porque se eu colocar 1 aqui, fica 1 sobre 0. Se eu colocar o 0, não tem problema, fica 1 sobre menos 1, que é menos 1. Então o problema está no 1. Vamos fazer o desenho aqui, ó. Essa função é muito parecida com aquela. Tanto é que se eu pegar o x menos 1 e chamar isso de w, minha função fica 1 sobre w, concorda? Então, seria uma coisa muito similar. Então, por esse motivo de que uma simples mudança de variável torna o mesmo comportamento, então eu posso fazer uma coisa muito semelhante. Só que o problema daquela era no zero, que é aqui no meio. O problema dessa agora é no 1. Vou colocar o 1 aqui. Vou fazer um traço aqui no... Essa cor aqui está muito apagada. Peraí. Dá para enxergar, né? Um amarelo meio fraco, mas dá para enxergar, né? Aí, se você olhar, o gráfico vai ter que obedecer a mesma ideia. Então, aqui é o 1, aqui assim, e assim. Acho que vocês entenderam aí qual é a lógica, né? Eu apenas transladei o gráfico para a direita, para o 1. Concordam? Concordam, né? Sim, sim. Eu apenas trasladei o problema no x para aí. Então, significa dizer que todas as funções que têm esse formato, ou seja, todas as funções que são do tipo y igual 1 sobre x menos a, o problema é sempre nesse a que aparece aqui. Porque nesses casos, o domínio da função f será sempre os reais menos o a. Resumindo, nesse exemplo aqui que a gente está colocando, a gente tem que o limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, certo? Se for pela direita, vai para mais infinito. Se for pela esquerda, vai para menos infinito. Ou seja, então é a mesma coisa do outro lá. Só mudou que ao invés do zero tem um 1. Então a ideia é sempre a mesma, tá certo? Em relação ao limite dessa mesma função no infinito, mesma coisa também. Se você pegar essa função, limite de 1 sobre x menos 1, quando x vai para mais infinito, ela vai para onde? Vai para zero. Se você pegar limite de 1 sobre x menos 1, quando x vai para menos infinito, vai para zero. Ou seja, tanto no limite no infinito quanto no limite infinito, o comportamento dessas funções com essa translação é a mesma. Eu apenas fiz uma pequena variação do gráfico. É igual àquela aula que eu dei sobre funções quadráticas da parábola. Você viu a parábola ax ao quadrado ou x ao quadrado, eu fiz translações, pus ela para cima ou para baixo, ou por lado. Então, qualquer movimento que eu fizer, levar o gráfico para outro canto, não importa. Mas o comportamento da função é a mesma, porque é o mesmo tipo de função. Tá entendendo? Então, você entendeu aquele 1 sobre x, você vai entender todas que são do tipo 1 sobre x mais a, menos a, tá certo?
Se eu acabei falando aqui, se eu trocar esse menos A por mais A. Ó, se eu trocar, eu quero que alguém diga o que aconteceria se em vez de eu colocar 1 sobre x menos A, eu colocasse x mais A. O que é que acontece agora? Acho que agora alguém vai se deslocar para a esquerda. Exatamente. E o problema vai sair em quem? No... O problema é em que número? Menos A. Exatamente. Menos A. E se eu colocar um menos A aqui, menos A com A dá zero. Então, não muda nada. É a mesma coisa. Se o A está aqui, o menos A que é simétrico dele é aqui. Aí você traça uma retinha aqui, que vai ser a assíntota. Faz esse mesmo desenho aqui e esse mesmo desenho aqui. Pronto. Deu de fechado, você já sabe como vai ser o gráfico. Tá certo? O menos A é o problema. Então é nele que você vai se concentrar. Faz a reta assíntota aqui acima e faz o gráfico aqui. Tá entendido? Alguma dúvida? Tá entendido. Certo. Aí existem algumas outras variações. Existem ainda umas pequenas variações, mas essas variações também ainda tem a ver um pouquinho com essa função. Suponho que eu pegue agora a função y igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, essa daqui, o domínio dela, os reais menos o zero. Essa daqui, a gente já falou numa das aulas aí, ela não vai ter aquela parte aqui embaixo, porque ela é quadrada, ó. Então ela só tem imagem positiva. Então ela tem o lado positivo aqui do mesmo jeito. E se vocês pegar x negativo, o desenho vai ficar do mesmo jeito aqui, só que à esquerda. À esquerda. Já ela tem uma simetria agora nesse eixo y. Certo? Ela é assim. Certo? Então, mesma coisa, né? Limite quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, vai dar mais infinito. No geral, o exercício vai dizer assim: limite da função quando x tende a zero. Ele vai aplicar o limite assim. Quando na direita é um resultado e na esquerda dá outro, que pode acontecer, a direita dá um resultado e a esquerda dá outro, o que, é que você faria? Porque se fosse a função 1 sobre x, a gente viu que quando se aproxima de zero, pela direita uma dava mais infinito, outra dava menos infinito, certo? Mas nesse caso aqui, nas duas dá a mesma coisa, dá zero, porque tanto pela direita quanto pela esquerda, ele vai para o mesmo lugar, vai para mais infinito. Quando tem essa dúvida de que pela direita pela direita daria mais infinito, pela esquerda daria menos infinito, aí você separa. Você diria limite de 1 sobre x com x tende a zero pela direita é mais infinito, limite de x com tende a zero... Ah, não. No outro caso que diga. No caso 1 sobre x. Limite de 1 sobre x com x tende a zero pela direita é positivo. Limite de 1 sobre x com x tende a zero pela esquerda é negativo. Nesse caso onde o positivo faz uma diferença em relação ao negativo, você separa.
Nesse caso aqui, como não faz diferença, tanto pela direita quanto pela esquerda dá o mesmo resultado, você pode colocar só o limite de x quando x tende a zero. Então, acaba se tornando a mesma coisa. Aí, do jeito que a gente fez naquela, também tem as variações para esse exemplo aqui. O que é que vocês acham que acontece, né, com o gráfico? Como vai ser o gráfico da função e qual vai ser o comportamento de x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1? Vai para o mais infinito? Exatamente. Como eu falei no exemplo anterior, esse aqui também é só mais uma variação daquele. Suponha que eu chamasse o x menos 1 de w, essa função aí ficaria 1 sobre w ao quadrado. Limite quando w vai para zero. Ou seja, esse exemplo aqui é o que a gente acabou de fazer, 1 sobre x ao quadrado. No gráfico, geometricamente, o que é que acontece? Eu translado esse mesmo gráfico que eu fiz agora, só que para o 1 aqui, ó. Aí ela vai ter esse desenho aqui, à esquerda, e esse desenho à direita. Ou seja, foi só uma translação. Certo? Então, a função 1 sobre x e as variações delas têm todos os comportamentos muito semelhantes. Então, você não precisa quebrar muita cabeça para poder entender isso. Vamos ver aqui outro exemplo rapidinho aqui. Ó. Se eu trocar agora o limite de 1 sobre x mais 2, quando x tende qual vai ser o problema para poder colocar lá? Primeiro, qual vai ser o problema dessa função? Quem é o domínio dela? Os reais, o problema dela está onde? Menos 2. Pronto, então eu vou fazer x tender a menos 2. Né? Então, nesse caso aqui, é uma pequena variação desse. Ou seja, é a mesma coisa. Você vai pegar o mesmo desenho, o mesmo gráfico. Agora o problema está no menos 2. Você faz aqui uma reta. E o desenho é o mesmo. Você faz esse aqui e esse aqui. Pronto. Acabou-se. Existe mais variações? Existe. Existe mais variações. Vamos ver algumas aqui. Porque de repente eu posso fazer uma diferente aqui e você achar que eu estou brincando com vocês. Mas vamos aqui, ó. Se eu fizesse assim. Eu acho que uma síntota vai por um das coordenadas. Né? Certo. Aí, no caso, eu coloquei um 1 na frente. Ó, o 2 sobre x menos 1. O que é que eu fiz de diferente do exemplo lá? Eu estava colocando sempre 1 sobre x menos 1, 1 sobre alguma coisa. Mas eu vou observar que se o número de cima for uma constante, for um número, não importa quanto ele seja, não importa. Pode ser 1000, 1.000.000, não importa. O que tá fazendo o comportamento da função é a parte de baixo, e não a de cima, a da constante, porque é uma constante, entendeu? Agora, a diferença é que eu adicionei um 1. Essa é a coisa mais diferente. Alguém perguntou aqui, o Yuri, então quando o x se anula, nós colocamos um buraco no gráfico. É mais ou menos isso, né? Porque o que ele está chamando de buraco é justamente onde o X não pode tocar, né? Ó, por exemplo, nesse caso aqui,
nesse exemplo aqui, o x, o problema está no -2. Aí você vai fazer uma reta nele, que é a reta que a gente chama de assíntota, né? Essa reta aqui. O buraco se deve porque esses gráficos não podem tocar nele, né? É porque assim, eu não tenho como fazer o desenho aqui direito, mas se a gente fizesse uma lupa nesse desenho, seria uma coisa assim. O desenho ia sempre crescendo e a reta ia ficar sempre perto dele, assim, ó, né? Ia ficar cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, mas nunca ia tocar, certo? A gente pode dar um zoom aqui nisso aqui bem grande, né? Um zoom, mas sempre mantendo esse comportamento. O eixo crescendo, a função chegando bem perto, bem perto, bem perto, mas nunca vai tocar. Aí esse buraco que a gente chama é porque ela não toca mesmo. Então, realmente tem uma reta aí no meio que faz com que essa reta acompanhe o gráfico e ela não toca. Então, seria uma espécie de buraco mesmo. E o problema está aí mesmo, no X está se aproximando dele, certo? Para essa daqui, o que é que vai acontecer? Vamos por partes. Vamos imaginar que fosse 2 sobre x menos 1, essa função. Então, nessa função aqui, não tem diferença nenhuma em ser 1 sobre x menos 1, certo? E 2 sobre x menos 1. Para o comportamento do gráfico. Por que não vai ter diferença nenhuma? Porque é como se você estivesse pegando uma constante 2 vezes 1 sobre x menos 1. Certo? É como se estivesse fazendo isso, pegando uma constante 2 e multiplicando pela função 1 sobre x menos 1. O que isso vai influenciar no desenho? É que nem a parábola. A parábola, ela é... Vou fazer aqui. A parábola é x ao quadrado. Você faz aqui, faz isso aqui. Aí, dependendo do número que você multiplica, por exemplo, se eu botar 2x ao quadrado, aí essa parábola pode ficar um pouco mais aberta. Se eu colocar um número muito pequeno, 1/4 de x ao quadrado, ela pode ficar mais fechada. Então, o que pode mudar é isso, esses números que multiplicam aqui na frente, certo? Que seria um coeficiente que vai influenciar no ângulo, talvez, da inclinação da função. Mas não vai mudar o tipo do gráfico. Essa função aqui seria do mesmo jeito, você teria aqui uma reta, essa daqui que eu estou falando, 2, só ela sozinha, 2 sobre x menos 1. Você ia colocar o problema aqui no 1, ia colocar a sua reta assíntota, e o desenho ia ser do mesmo jeito. Aí, o que muda é que talvez, né, em algum caso, essa abertura pode ser mais arredondada, pode ser mais assim, mas o desenho sempre vai ser o mesmo, mais ou menos o mesmo estilo, né? Não muda o tipo de desenho, certo? Pode mudar um pouco a abertura, dependendo desse número que você está multiplicando. No caso aqui eu estou multiplicando por 2, ó. Só que eu tive um problema que agora eu botei um 1 aqui. E agora? Esse 1 está na imagem. O que será que vai acontecer? Aí é onde eu vou dizer. Perceba que a reta aqui está em cima do eixo x, certo? Está no x aqui, que o problema está no 1 para essa função. Está no 1, certo? Eu pus o 1 do x aqui, é o 1 do x, que é isso. Certo? E a assíntota aqui é quando o y dá zero. No caso, y igual 2 sobre x menos 1. Se eu somar 1, é igual aquele gráfico, aquela aula de gráfico que a gente fez lá no começo. Então, eu vou deslocar também na imagem. Ou seja, eu vou colocar um 1 aqui em cima. O problema estava nesse 1 aqui, né? Aí tem um 1 aqui. Então, eu vou fazer o gráfico aqui, ó. Porque eu somei um aqui. É como se eu estivesse pegando a função 1 e adicionando essa outra ao gráfico aqui, que o problema está... É porque, coincidentemente, aqui é 1 e aqui é 1. Mas eu poderia ter, em vez de escrito 1, eu poderia ter botado qualquer número. Vou colocar aqui um 5, só para não ficar 1. Suponha que fosse um 5, então não importa. Você ia lá no 5, fazia essa reta horizontal e o gráfico seria o mesmo da outra lá. Então só são variações, não vai modificar a estrutura do gráfico. Tá claro?
Tá sim. Beleza, eu vou voltar aqui para a apostila. O livro. Pronto. Então perceba aqui que ele vai fazer os exemplos, ele vai fazer, aqui no caso ele faz com uma definição de epsilon, né? O limite de 1 sobre x menos 1 ao quadrado, quando estender a 1, já vimos isso, né? Vai para o infinito. A função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, não importa a direita ou a esquerda, vai para mais infinito, certo? E a partir daí ele vai ver vários, certo? Vai ter esse negócio aí, ó. Então, no geral, acontece isso. O limite da função 1 sobre x ao quadrado vai para o infinito. Limite de 1 sobre x elevado a n, aí depende, vai para mais infinito se n for par, e para menos infinito se n for ímpar, porque você está fazendo zero pela esquerda, valores negativos. Se eu fizer limite de 1 sobre x ao cubo, com x tendendo a zero pela esquerda. Ora, x tender a zero pela esquerda, né, se você fizer aqui a reta, zero pela esquerda é aqui do lado, então x é menor que zero, x é negativo. Então, um número negativo elevado ao cubo é negativo. Então, isso aqui vai para menos infinito. Se a potência for ímpar. Então, se for x ao cubo, x à quinta, x à sétima, seja a nona, qualquer número ímpar, vai ser negativo se você fizer com x tender a zero pela esquerda. Já pela direita não importa, vai ser positivo, porque toda potência de número negativo é positiva. A potência par, né, de número negativo é positivo. Você pega número negativo ao quadrado, dá positivo. Número negativo à quarta, dá positivo. Número negativo à sexta, dá positivo. Não importa o que seja o número par, está sempre positivo. Certo? Bem, agora o problema dos limites quando tende a um ponto, x tende a menos a, vai ser para o infinito menos infinito, a gente resolveu para esse tipo de função, né? Uma constante sobre x menos a. Agora, e quando a gente tiver duas funções? A gente tiver duas funções. Vamos supor que agora a gente não tem mais a função. A gente estava fazendo muitos exemplos, né, de limite de uma constante sobre x menos um número aí. Vou colocar um b, né? Com x tendendo a b. Tá certo? O que acontece é que a gente viu que isso aqui vai em geral para mais infinito, certo? Quando mais ou menos infinito, dependendo se é pela direita ou pela esquerda, vamos dizer assim. Agora a questão é, se aqui em cima não for uma constante, se aqui em cima for um outro polinômio, certo? Se aqui em cima for outro polinômio. E outro detalhe, nós não vamos fazer sempre para essa função. Eu fiz aqui vários exemplos para a função x menos a. Mas se em vez de x menos a no denominador, nós tivermos... aqui tem a função do tipo x menos a. A gente viu esses exemplos aqui, mas suponha que eu tenho uma função qualquer aqui embaixo no denominador e uma outra em cima. Não sei. Deixa eu ver aqui. No caso aqui, vamos admitir que a gente tem a seguinte situação. Se você tem duas funções com o limite, uma dá diferente de zero, que é a de cima, x tende a dá diferente de zero, e a de baixo, no geral, é a que zera. É justamente o fato dele zerar que vai fazer a função ir para mais ou menos infinito. É isso que vai acontecer. Porque vocês virem todos esses problemas que a gente viu agora há pouco, x quando tende a aqui, ele dá zero, né? Se você fizer x igual a aqui, ele zera embaixo. Aí o fato de você se aproximar do zero ou pela direita ou pela esquerda é o que faz ele ir para o infinito, já que todas essas são variações da função f de x 1 sobre x. Então, quando você faz limite com x tende a zero, a gente já viu. Isso aqui pode dar mais infinito ou menos infinito, a depender se vai para a direita ou pela esquerda. Só que, quando a de baixo vai para zero, certo? A função de baixo vai para zero, o limite de g de x, quando x tende a vai para zero, você tem que ter o cuidado de que, quando você fizer o quociente, né, a f sobre a g, aí pode dar mais ou menos, mais infinito ou menos infinito, a depender das funções que você coloca, certo? Aí essa proposição aqui, ele está dizendo para onde vai. Ele está dizendo que se o quociente for positivo,
próximo do A, veja que é esse valor que você está colocando aqui, então vai para o infinito. Mas, se esse quociente der negativo, próximo do A, então ele vai para menos infinito, certo? Vamos ver um exemplo. Ó, vamos olhar essa função aqui agora, porque aqui muda, né? Aqui mudou. Ó. Eu não tenho mais uma constante sobre x menos 1 ao quadrado. Agora eu tenho uma função que depende de x. Ó. Se tivesse uma constante aí, ou seja, um número qualquer sobre x menos 1 ao quadrado, não precisava nem a gente olhar mais, que essa daqui você já sabe. Essa daqui iria para mais infinito, se fosse uma constante. Se ela fosse constante. O problema está que nem sempre vai ser constante. Nesse caso aqui é uma função, 3x menos 2. O que você tem que analisar? Nós temos que saber se 3x menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado é positivo ou negativo. Certo? Próximo do 1, vamos dizer assim. Veja que o limite de cima tem que existir. Quem é o limite da de cima? Quando x tende a 1, é só substituir. 3 vezes 1, 3, menos 1, menos 2, 1. E a de baixo dá 0, que é normalmente por causa do 0 que dá o problema. Aí o que foi que ele fez aqui? Se x for maior que 2 terços, mais x é diferente de 1. Então ele já conseguiu dizer que isso é positivo. Por que ele conseguiu? Ele observou que se x maior do que 2 terços, acontece isso. Porque é assim, ele vai olhar a função 3x menos 2 e analisar quem é o zero dessa função. 3x menos 2 é igual ao 2, x é 2 terços. Não sei se vocês sabem ou lembram da. Vou abrir aqui uma lousa. Então, como é que a gente analisa? Ó, tem x menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Eu não sei se vocês sabem disso, por isso que eu vou falar aqui. Vamos imaginar essas funções separadas, né? A função f de x igual a 3x menos 2 e a função g de x, x menos 1 ao quadrado. Quem é o zero? Quem é a raiz da função f de x? Todo mundo já sabe, né? Acabei de fazer. F de x é igual a zero, implica que 3x menos 2 é zero, implica que x é igual a 2 terços. Ou seja, quer dizer que se você aplicar f nos 2 terços, dá zero. Ela é a raiz. Vamos colocar aqui o 2 terços. 2 terços é menor do que 1, né? Concorda? Dois terços é um número que é maior do que zero, mas é menor do que 1. Para ser bem sincero, é mais para lá um pouco, porque 2 terços é maior que 1 meio, né? E mais ou menos aqui. É como se você dividisse 3 em 3 partes iguais. Então, quando você pega duas partes, você tem 2 terços, né? Então, tá maior que a metade. Então, nesse caso aqui, essa função f de x tem raiz igual a 2 terços, que é esse número aqui. Que tipo de função é essa daqui? A gente já sabe que isso aqui é uma função linear, função afim, com o expoente, com o coeficiente da frente positivo, né? O a é positivo. Ela é crescente. Então, é como se a gente fizesse assim. Significa que quando você fizer esse traço, tudo que tiver aqui à direita, aqui na imagem, né, é positivo. E a esquerda aqui é negativo, né? É simples. Deixa eu fazer mais um desenho aqui do lado. Vamos fazer o... É simples entender isso, não é difícil não. Vamos fazer o plano cartesiano. Então, 2 terços está aqui.
a função teria essa cara aqui. Até porque ela é 2x menos 3. Certo? Ela cortaria aqui no menos 3 também. Certo? Então ela é isso. Aqui em cima, no eixo y, tudo é positivo. Então quer dizer que aqui, se o x for maior que 2/3, ou seja, de 2/3 para frente, a imagem é sempre positiva. E de 2/3 para trás, a imagem é sempre negativa, porque o gráfico está aqui na parte de baixo. É isso que eu fiz aqui, tá bom? Acima de 2/3 para frente, eu coloquei tudo positivo. E antes é tudo negativo. Essa é a função f. A função g ela é fácil da gente estudar, porque ela é x menos 1 ao quadrado. Essa função aí, a imagem dela é sempre o quê? Positivo. Positiva, porque ela tem um quadrado. Não importa quem você coloque aqui nesse x. Pode ser negativo, pode ser positivo, qualquer coisa. O resultado dela é sempre positivo. Então, eu vou colocar sempre assim, ó. Se você quiser analisar isso lá no... Se você quiser analisar aqui no plano cartesiano, você vai entender porque ela é sempre positiva. Ela é sempre positiva, no máximo ela é zero. Ela é sempre maior ou igual que zero. Ela só zera no 1, que é o único ponto onde ela toca aqui, ó. E g aplicado em 1 é zero. Ela só zera no 1. Certo? Aqui no 1, ela zera aqui, certo? Ela tem essa imagem, o zero dela é aqui, ó. Enquanto que o zero da outra era aqui. Bem, então essa é a função g de x. Quando você põe f sobre g, você está querendo saber o que acontece com o sinal do quociente. É a mesma coisa de você multiplicar. Aquele negócio do jogo dos sinais, mais ou menos. Certo? Então vamos fazer um traço aqui. Opa. Vamos fazer um traço aqui. Vamos dizer que aqui é o 0. Vamos dizer que aqui é o 1, né? Na mesma, embaixo, do mesmo jeito. Vamos fazer um produto, porque tanto faz. Quando você divide uma ação f sobre g, você divide um positivo sobre um negativo, a regra de sinais é a mesma. Acontece multiplicando. Um mais vezes um mais, um menos vezes um menos. Aqui antes do zero, perceba que essa de cima é negativa, ó, antes do zero. E a de baixo é positiva. Então essa daqui vai dar o quê? A de baixo. Que é f sobre g. Vai dar o quê? Negativo. Porque você fez o jogo de sinal aqui. Então antes do zero é negativa. Entre... Supor que aqui é o 2/3. Entre os 2/3 e o zero, essa é negativa e essa é negativa. Então aqui vai dar o quê? Negativa também. A partir do 2/3, a de cima foi positiva. E a de baixo já é sempre positiva. Então a partir do 2/3, tudo isso aqui vai ser positivo, concorda? Então significa dizer que a função f de x sobre g de x, ela é positiva, certo? Quando o x se aproxima do 1, concorda? Porque o 1 está aqui. Normalmente, quando você quer se aproximar de um número, você está se aproximando por valores muito perto dele, muito perto. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, próximo do 1, ó, o sinal da função é positivo. Tá certo? O que significa isso? Que aquela proposição diz que quando o quociente é positivo, então o limite dessa função f de x sobre g de x, ou seja, o limite da função 3x menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1, isso aqui vai para mais infinito. Porque é o que diz a proposição que a gente acabou de mostrar, né, no livro. Deixa eu voltar aqui.
Estão vendo, né? Ó? Limite de 3x menos 2 quando x tende a 1 vai para mais infinito. Por quê? Porque ela é positiva. Certo? Ele diz assim, nessa proposição. Se o quociente for positivo, próximo do valor que você está fazendo o limite, que no caso é x tende a A, então ela dá mais infinito. Se tivesse dado negativo, ela iria para menos infinito. Certo? E aqui ele dá um exemplo, que eu acharia até bom fazer agora como exercício. Certo? Ó, vamos olhar essa função limite de 2x menos 5 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Pronto, agora eu gostaria que vocês pegassem um caderno, né, um papel aí para exercitar agora, para a gente ficar naquela coisa que eu falei, né, de sempre acompanhar a aula com um caderno, um papel na mão para treinar, porque só olhando ninguém aprende nada. A função é 2x menos 5 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Então, o mesmo que eu fiz naquela, vocês vão fazer nessa. É bem similar, bem parecido. Então, o que, é que vocês vão fazer agora? Ó, analise essa daqui, a função, quem é o zero dela, quem é o zero dessa de cima. Analise se ela é positiva depois de quem ou antes de quem. Olhe o sinal dessa de baixo, que no caso a gente já sabe que ela vai ser sempre positiva, porque ela é quadrática. Faça aquela retinha, faça o produto do F sobre G e diga onde é que ela é, qual o sinal dela próximo de 2. Se é mais, se é menos, aí você vai concluir se ela vai para mais infinito ou se ela vai para menos infinito. Eu vou dar aí 3 minutos para vocês fazerem isso, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir a frequência para registrar a aula, tá bom?
Surgiu mais gente aqui na turma. Tem outros nomes aqui. Aline Stephanie. Stephanie, tá aí não, né? O Alberes, Aqui. Antônio Luciano, Arthur Vieira, Bruno Rodrigues, Roberto Carlos está. Rian, o Clausevi, daí? Ele não tem aparecido não, né? Lembrando que uma falta na aula, o resíduo do sistema são 3, viu? Fabrícia, Francisco Ferreira, Francisco Nairton, Francisco Juan, Francisco Tavares, Jardel, João Gabriel, Eu tô aqui. Leonardo Gonçalves, Lucas de Souza, Michael, Mirley, Tô aqui. Petrúcio, Rones e Yuri. Presente. O Rones também não apareceu ainda não, né? Rony está presente. Tá presente, né? Uhum. Ah, beleza. Lucas. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aí, o Alberes, o Antônio, o Arthur, o Carlos Rian, o Edinaldo, a Fabrícia, Carlos Ferreira, o Francisco Juan, Jardel, João Gabriel, Leonardo, Lucas de Souza, o Michael, Mirley, Rones e Yuri. Beleza, então tá todo mundo aí presente. Eu falei aqui, né? Petrúcio não tá, não? Teve um aluno que tinha falado comigo, mandou uma mensagem dizendo que estava com problema e não tinha assistido umas aulas. Mas eu quero saber se ele vai assistir, né? Deixa eu ver aqui, viu? Ah, só um minuto. Bruno Rodrigues, tá aí não, né? Ele disse que pensou em desistir, não sei o que e tal. Tô gravando, mas ele falou que ia participar. Eu disse que tá tudo bem, mas eu acabei de esquecer de dizer que ele tinha que aparecer também. Bruno Rodrigues. Depois eu quero falar com ele, porque ele falou que não podia assistir as aulas, mas ia assistir as gravações. Mas eu não vai ficar só assistindo as gravações, tem que ter uma participação mínima, pelo menos, nas aulas. Quem tiver um contato com ele, fala que depois é bom ele entrar numa dessas aulas para eu conversar com ele. Pra não ficar só nisso. E aí, resolveram? O que é que deu isso aí? O que é que deu isso daí? O meu foi pro menos infinito. Certo. Alguém mais fez?
Então, para você identificar, você faz 2x menos 5 igual a zero, x igual a 5 sobre 2. Então, você vai analisar próximo a esse ponto aqui. Você sabe que 5 sobre 2 é 2,5, né? Que é um número entre 2 e 3. Esse aqui é x menos 2, a raiz é 2. Então, vamos colocar aqui 2, que é 3. Então, 5 sobre 2 seria isso. Aqui seria 1, 0. Mas nem precisa colocar esses números, que eles não vão entrar na conta, né? Basicamente, a gente vai precisar só desses 5, meio e do 2, que são as referências. Então, a função 2x menos 5, eu posso chamar de f. A função g, eu posso chamar de x menos 2 ao quadrado. Então, coloca aqui o 2 bem embaixo. Essa é sempre positiva, não tem nenhum problema. Essa daqui, ó, ela é uma função crescente, então depois dos 5 meios ela é sempre positiva. E antes ela é negativa. Então significa o quê? Aqui está o 3, vou colocar o 3 aqui. Que na vizinhança do 2, se você fizer o quociente, 2x menos 5 sobre x menos 2 ao quadrado, ela é negativa aqui até os 5 meios. Depois ela passa a ser positiva. Como eu estou fazendo o limite de 2x menos 5 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2, o que interessa para mim é próximo do 2 aqui, ó, nessa vizinhança. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, significa dizer que 2x menos 5 sobre x menos 2 ao quadrado é negativo. Logo, esse limite vai para menos infinito. Tá certo? Professor, Falar. como é que seria o gráfico dessa f de x sobre g de x? Bem, o gráfico para esse tipo de função nós vamos estudar lá na frente, certo? Porque é uma função racional com coeficiente, duas funções distintas, no caso, uma função linear e uma função quadrática. Aí a gente não tem um gráfico explícito. Aí é onde entra a importância das derivadas. A gente precisa de mais elementos para poder construir esse gráfico. A gente já viu aqui as retas assíntotas, por exemplo. Nós vamos precisar saber quem são os pontos críticos, ponto de máximo, ponto de mínimo. Aí, com essas informações, a gente tenta construir o gráfico mais ou menos como ele seria. Se você usar um programa de computador que plote os gráficos, você pode jogar essa função lá e ela vai plotar o gráfico da figura, com a figura. Mas só com essas informações aí, a gente não sabe exatamente. Assim. Pode até esboçar, mas ainda com um certo sacrifício, ainda com uma certa dificuldade. Porque ela é uma função racional do tipo uma função linear sobre uma função afim. Então, o gráfico dessas funções não são fáceis de determinar, tá certo? Assim, não é um tipo de gráfico padrão. Por isso que a gente começou a aula hoje pegando o gráfico conhecido, que era 1 sobre x menos a, que a gente sabia como fazer. Né? 1 sobre x menos a, 1 sobre x mais a, é uma função que todas elas derivam de 1 sobre x. Quando você mistura uma com a outra, uma função tipo linear com a quadrática, aí o resultado só Deus sabe. Certo? Vai dar uma coisa doida aí. Então a gente precisa de mais elementos para saber. Porque é uma das partes principais, nós vamos ver isso lá na frente, no final do capítulo de derivadas. Só no final do capítulo de derivadas. Porque nós precisamos de saber o que é um ponto de inflexão, o que é ponto de máximo, o que é ponto de mínimo, e todas essas informações juntas, aí dá para a gente esboçar o gráfico. Muito bem, então vamos continuar. Então, beleza. Então, na aula passada eu tinha feito isso um pouco atropelado, hoje eu quis fazer com mais detalhes. Aí a gente viu isso aqui, ó.
no geral, para funções polinomiais, para funções no infinito agora, funções quando x tende a infinito, aliás, no infinito, ela vai para mais infinito quando n é maior que m, ela dá os coeficientes dos líderes dos polinômios quando eles são um grau igual, quando o grau de cima é menor que o de baixo, dá zero. Isso aqui a gente viu na aula passada, eu já expliquei isso. A gente viu alguns exemplos, né? Um polinômio desse tipo, você pega, coloca o x em evidência, faz essa conta e descobre quem é o limite aqui quando x vai para o infinito, certo? Está querendo calcular esse limite aqui. Aí ele fez umas manobrinhas aqui, certo? Mas ele vai concluir que o limite no final vai para mais infinito, né? Porque isso aqui vai para infinito, certo? Aí ele vai fazer umas continhas aí básicas só para concluir, né? Que a função ela cresce para o infinito quando x tende para o infinito. Você pode pegar uma função f de x, fazer o x ir para o infinito e o resultado dela vai para o infinito. São uma função estritamente crescente, como é o caso das funções exponenciais. Eu vou gravar um vídeo sobre função exponencial e logaritmo, aí eu vou postar lá para vocês. Ó, funções que nem essas aqui a gente viu hoje, ó. Eu fiz esse exemplo aqui, ó. F de x, 1 mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado, que é uma mistura de duas, né? Deixa eu ver, aquele não fez o gráfico não, né? Fez não, mas eu fiz para vocês. Essa daqui é aquela lá que desloca o 1 tanto aqui quanto aqui. Essa, né? Essa daqui a gente viu. Então são funções que vão para o mais infinito, certo? Aí vai existir, aliás, vão existir alguns limites bem conhecidos, como limite fundamental. Primeiro limite fundamental. Esse limite aqui vai aparecer muito nas nossas contas, que é o limite da função seno de x sobre x quando x tende a zero. Esse limite é chamado de limite trigonométrico fundamental. Que ele usa uma função trigonométrica, o seno, certo? Seno de x. Perceba se nós substituirmos o x por zero, o seno de zero é zero. Se você não souber calcular seno, cosseno dos valores, você pode usar uma calculadora científica, como essa daqui, por exemplo. Vocês estão vendo. Certo? Seno de zero é zero. Se você substituísse, né, você fizesse assim, limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero. Se você substituísse, iria ficar seno de zero sobre zero. Então, daria zero sobre zero, que é uma indeterminação, certo? Então, não é assim que funciona. Mas aí, como é que chega nesse 1? Por que que chegou nesse 1? Para chegar nisso, tem uma demonstração, uma prova. Não sei se é preciso a gente provar, mas a gente pode verificar mais ou menos. Aí aqui ele fez uma verificação por aproximação. Ó, quando você faz esse limite, significa que você está pegando essa função e está olhando o comportamento dela bem perto do zero. Ou seja, está fazendo x bem perto de zero. Mas não pode ser zero. Aí você vai pegando números cada vez mais perto de zero. Como é que significa isso cada vez mais perto? É assim. Você pega o zero, aí você pega aqui valores tanto à esquerda quanto à direita. Se você pegar um longe, vamos pegar um bem longe. O 1 de um lado e o menos 1 do outro. Um à direita e um à esquerda. 1 e menos 1. Aí você joga aqui. Então fica seno de 1 sobre 1. Se você pegar a sua calculadora aqui, colocar 1 e calcular o seno, certo? Cadê?
Cadê a função seno aqui que eu não estou enxergando? Eu tô ceguinho. Ah, tô cego mesmo. Tem bem grande aqui, seno de 1. Dá 0,841470,984. Ele pegou aí as 4 primeiras casas decimais. 0,8414, certo? Então, seno de 1 deu 0,8414. Dividido por 1 é ele mesmo. Aí vamos se aproximar mais ainda. Ele pegou metade agora aqui, ó, bem no meio. Pegou 1 meio, que é 0,5. Mais e menos. Ele está pegando valores simétricos. Ele pega um do lado positivo, um do lado negativo. Quando ele coloca 1 sobre 5, ou menos 1 meio, que diga. 1 meio, que é 0,5. Menos 1 meio é menos 0,5. Aí você vai encontrar esse valor aqui. 0,9588. Né? Você pode pegar 0,5. Vou pegar o seno de 0,5. Dá 0,47. Não, peraí. É seno de 0,5. 0,4794. Seno de 0,5 sobre 0,5. Então dá 0,479 dividido por 0,5. Então, você vai esse número, dividido por 0,5. Aí dá esse número que ele colocou aí. É 0,9588. E aí vai. Quando chegar bem aqui pertinho do zero, tanto à direita quanto à esquerda, vai pegar números bem menores. Ó. Ele pegou aqui o 0,001 e o simétrico dele, menos 0,001. Aí vamos lá. Quando ele pegar o 0 ponto, o seno de 0,001, ele já encontra como resultado 9,999999. Vai pegar seno de 0,001 sobre o 0,001. Você vai encontrar 9,99999, vários 9, sobre 0,001. Então você vai dividir 0,9999, vamos pegar só os 4 primeiros, dividido por 0,001. Aí você vai encontrar desculpa, aqui era 0,99, né? Eu esqueci. Não tá certo. Eu peguei x igual a 0,001. Tá certo, 0,001. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Então, seno de 0,001. Tá certo. Eu escrevi certo. É porque eu coloquei na notação não muito legal. Isso aqui vai pegar vezes 10 a menos 4. Na verdade é um número bem pequeno, certo? Quando você dividir, vai dar... Mas se você fizesse assim, não teve nenhum problema não. 9,99999 vezes 0 dividido, né? Por 0,001 daria vezes 10 a menos 4, daria 0,999 e vai outros 9 aqui. Ele pega só os 4 primeiros, certo? Que aqui tem um 10 a menos 4. Na verdade, então você faz seno de 0,001. Aí daí esse número aqui, a calculadora coloca em função de potência de base 10, certo? Pegando só as 4 primeiras casas. Então já dá um número bem próximo de 1, tanto à direita quanto à esquerda. Então significa que esse limite aqui, ele vai se aproximar de 1. Não é assim que se prova, eu estou apenas fazendo uma aproximação. Matematicamente falando, não é assim que a gente demonstra isso, não. Existem várias formas de provar. Aqui ele fez uma prova geométrica, ó, tá aqui a prova, certo? Se alguém quiser que eu mostre essa prova aqui, eu posso mostrar, tá bom? Posso gravar num vídeo, posso fazer numa aula também, se quiser. Eu vou fazer agora para a gente não perder tempo, porque eu já estou encerrando a aula. Então, isso aqui vai levar um pouquinho de tempo para eu explicar essa demonstração. É uma demonstração geométrica aqui, que ele vai provar por que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1.
Mas um bom exercício é você tentar entender essa demonstração aí. Tentar entender por que ele faz essa conta aí, e ele vai concluir lá no final, que esse limite ele se aproxima de 1. Ele faz até o gráfico aí, ó, para a função. O gráfico para a função é esse daí. E é um gráfico até bonito, né? Aparentemente, você tem as ondulações da função seno e tem um momento que ela dá um salto aqui e vai lá para cima, aqui, ó, no 1. Vai lá no 1. Certo? Aí ele vai fazer umas variações dessa função. Essa função aqui, esse limite aqui, limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, também é outro limite fundamental. Só que esse é limite no infinito. Isso aqui vai dar sempre uma constante, quando você aplicar esse limite aqui. Mas que constante é essa? Vai ser a constante E, número de Euler, que é 2,7 alguma coisa, certo? Aí ele vai provar também, não sei se ele faz a prova formal. Esse terceiro aqui, ele já vem daquele. Na verdade, ele não prova. O de Euler apenas ele joga o resultado. O limite é o número de Euler, que é 2,71828, certo? Aí dele, você pode deduzir esse daqui. Esse daqui também ele pode ser obtido usando esse anterior, certo? Aí vai usar as funções seno e vai usar a função exponencial. Aí assim, eu vou encerrar, porque aí a gente depois entra na próxima aula falando de assíntotas, certo? Que é isso que eu falei hoje, ó, os gráficos das assíntotas. Na verdade, eu poderia fazer isso até em vídeos gravados, né? Porque a gente entraria depois em continuidade. Eu acho, vocês assistiram aquele vídeo não, né? Eu vi que poucas pessoas assistiram. Acho que só teve 3 ou 4 pessoas que assistiram, né? O de funções inversas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o formato, né? Se, tipo, esses assuntos que não dá tempo a gente falar na aula, ou que a gente pode pular da aula e fazer separadamente, se seria uma boa a gente fazer nesse formato, de gravar um vídeo assim de 10 minutos, 15 no máximo, e colocar lá. Se poderia ser assim. Professor, eu ainda não cheguei a assistir o vídeo, mas eu acho que seria bom ter esses materiais assim, para assistir depois. E que não seja tão longo. Querendo ou não, tem que ter essas aulas assíncronas, porque ela faz parte da própria carga horária. Eu tenho que complementar a carga horária de vocês, das aulas síncronas, com as assíncronas. Então, eu preciso fazer isso. Então, a melhor forma de fazer isso, você pode fazer isso de atividade escrita, pode fazer com um vídeo, que eu acho que é o melhor, né? Umas aulas explicativas, e complementa o que está faltando. Cobrindo com a apresentação no vídeo, cobrindo a explicação todinha, tirando a dúvida do que está sendo explicado, é show, muito bom. Beleza, então. Então, para encerrar, deixa eu só mostrar alguns exercícios aqui dessa sessão que vocês podem fazer, tá bom? Os exercícios ficam no final sempre da sessão. Ó. Na aula passada eu tinha indicado que a gente poderia tentar questões. Ó, vocês podem fazer essas questões aqui. Claro, vai ter umas aqui que vocês vão dizer, a pessoa não deu essa daí, porque falta ainda o limite trigonométrico fundamental e essas que envolvem exponencial, ó. Mas na aula de hoje, ó, o limite como esse aqui é muito bobinho, né? Ó, limite quando x tende a 1 é só substituir. 3 vezes 1, menos 8. 3 menos 8 é menos 5. Então, brincando, você resolve isso daqui, certo? Ele manda usar tabelas, porque é assim, se esse limite aqui, você pode usar aquela tabela, aquele resultado lá de trás. Por exemplo, esse aqui e esse aqui são funções afins. Então, quando x tende a 4, nesse caso aqui, nesse caso não tem problema, é só substituir. É só fazer o 5 vezes 4 mais 2 sobre 2 vezes 4 mais 3 e acabou. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 22 por 11, 2. Certo? Então, tranquilo, né? Mas vai ter um momento que ele vai cair em funções assim, ó. Talvez que envolvam exponencial. Aí você vai ter que usar os resultados dados lá, como limite trigonométrico fundamental, ou coisas do tipo, certo? Mas dá para vocês fazerem essas questões aí. Dá para fazer essa 2, dá para fazer a 3. Com a aula de hoje a gente pode fazer a 4, certo?
Aula de passada, na verdade, de quarta, já dá para fazer a 4. E completando com a de hoje, dá para fazer já mais questões da 4, certo? Dá para fazer questões da 7. Questão 5 e 6 eu pulei elas, mas apenas porque envolve trigonometria, mas os limites são simples. É porque o limite trigonométrico você pode usar, né? Se aparecer, seno de x sobre x, x tende a zero. Mas a gente pode usar isso. Na semana que vem ou na outra, deixa eu ver. Não sei se na semana que vem, mas eu vou tirar uma aula para fazer só exercícios, tá bom? Beleza, beleza. Bom, muito bom. Mas esses que vocês já sabem, ó, calcule os limites infinitos. Pode ir fazendo, pode ir fazendo. Eu também devo apontar uns para vocês me entregarem. Eu acho que se ficar só falando assim para vocês fazerem, vocês não fazem. Eu tenho certeza que vocês não estão fazendo. É isso, professor. Não todos, né? Eu acho que tem alguns alunos que devem estar fazendo, mas se eu chegasse aqui agora e pegasse vocês assim, ó, vamos, pega aí o caderno, quero ver o que vocês fizeram. Eu tenho certeza que muitos não fizeram, ou não vem fazendo. Porque é muita coisa. Para quem já saiu do ensino médio sem base, aí é mais difícil ainda. É verdade. Além de que também tem muita aula para assistir, muito vídeo para assistir, tem outras disciplinas, é verdade. Mas infelizmente é assim, né? A gente só consegue passar para essa disciplina se tiver essa dedicação. Então, ruim ou não, com dificuldade ou não, tem que fazer o esforço aí de tentar acompanhar. É, isso é verdade. Pois beleza, então a gente se vê na aula de quarta-feira. Até lá. Até. Foi bom, professor. Tchau. Boa tarde.